irmão, falei ontem que eu ia fazer o. Quer dizer, que ia ajudar aí nessa parada da redação, né, e tudo mais. Ontem, no caso, era domingo, você estava no futuro, né? Não sei qual dia que eu consegui upar esse vídeo no YouTube, né? Porque eu achei que é mais fácil eu falar assim no YouTube do que escrevendo textão lá no WhatsApp. As dicas que eu vi ficou muito grande. Então eu preferi fazer um vídeo assim mais rápido assim para te dar uma dica. Obviamente eu não vou conseguir, sabe, exaurir o tema inteiro de como fazer uma boa redação em um vídeo só, né? Que isso daí leva muito tempo. Mas como o tempo está corrido e é pro vestibular, eu vou te dar umas dicas que são bem legais baseado no que eu fiz pro Enem, tá? Então, vou pegar aqui mais apostilas minhas, alguma e já volto aí, ó. Vai estar aí mostrando na tela que eu vou fazer uma ediçãozinha sobre umas redações que eu fiz, né? Vou fazer uma gradaçãozinha, tá? Vou começar das piores redações para as melhores redações que eu já fiz, tá? Então, eu vou tentar recuperar todos os papéis que eu. Porque aqui em casa o pessoal jogou tudo fora, né? Que por mim eu deixava todas as redações que eu tinha feito, todas as edições de Enem, tudo intacto, mas fazer o que, né? Mas tudo bem, ó. Então eu vou pegar aí a pior redação assim que eu considero a pior porque nesse dia eu tava doente, né? Eu tava muito com uma gripe muito forte que eu não consegui me concentrar de jeito nenhum no Enem. E mesmo assim não tirei menos eu nem lembro quanto é que foi, mas não foi tão baixo assim não, a nota. Foi uns. Ah, não lembro, uns 6 ou 7 por aí. Então confere aí na tela. Aqui, ó. O tema foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania do Brasil. Que foi um tema que eu acho que praticamente eu nem tinha estudado muito, né? Então, ó, a estrutura básica de uma redação é a introdução, tá? Uma coisa super rápida mesmo que eu vou fazer, ó. Super rápido para esse vídeo, tá? Porque depois eu vou destrinchando mais esse tema com você, ó. A redação para vestibular, qualquer vestibular que você faça para Enem, para FGV, para UERJ e qualquer outra faculdade, ele tem a principal estrutura dele é o seguinte, é a introdução, né? Onde você introduz ao leitor o tema, o desenvolvimento, onde você recapitula aquela ideia do tema e começa a desenvolver ele no parágrafo subsequente. Assim, eu vou chamar não vou chamar de clímax, que clímax seria para outro tipo de redação, tá? E seria a problematização, tá? Eu chamo de problematização e o quarto parágrafo é a conclusão. Geralmente eu sigo essa estrutura de 4 parágrafos. Normalmente eu pego 130 linhas, tá? Cada um você divide e eu coloco sempre 4 parágrafos. Eu tô falando mas você pode fazer em 5, que aí você faz 6 linhas para cada. Eu prefiro às vezes fazer assim, como você viu aí na tela. 5 para introdução e gasta um pouquinho mais, uns 6 para o desenvolvimento. Aí depois, esse aqui, por exemplo, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para aquela problematizaçãozinha, sabe? Aquele contraditório. E o restante é para conclusão. E aí eu deixo sempre em 4 parágrafos. Sempre deu certo para mim, sabe? Eu sempre tirei. E quando eu fiz o Enem mesmo certo mesmo, de maneira séria mesmo, sempre tiro 8, 8 pouquinho sempre. Então nunca. Sempre o Enem que me possibilita. Sempre é a redação que me possibilita tudo. E antes de eu não vou dar muita dica do Enem aqui não, que a gente vai fazer um vídeo bem pragmático, tá? Então aqui, ó. Vamos ler um pouquinho o que eu escrevi, ó, sobre esse tema. Você faz o título, tá? Isso aí é um rascunho do que eu fiz, o que a redação mesmo fica com eles, né? Aí tá lá, ó. Você tá vendo até que eu botei, não esquece título, porque é uma coisa muito importante mesmo, né? E aconselho você sempre fazer rascunho, controlar o tempo bem, porque prova de vestibular é prova desgastante. Mas vamos lá, para o vídeo não ficar grande. Aí eu coloquei ali, ó, no século
21, no Brasil ainda enfrenta o dilema da falta de registro civil por parte considerável dos brasileiros. Isso, ponto. Isso aqui tá, lembrando, é a pior redação que eu escrevi, mas mesmo assim dá pra gente tirar vários temas importantes aí. A gente já vai exaurir cada coisinha que pode ser útil, tá? Aí depois eu vou com as melhores, né? Óbvio. Então, você percebe aí, ó, que já no primeiro capítulo eu já introduzo o tema. Nada de na redação, você não. Uma dica que eu falo é não comece com hoje em dia, nos dias atuais, sabe? Essas marcas de interlocução, essas marcas assim, meio brega de fazer redação, isso aí é uma coisa que o seu corretor, né, a pessoa que vai corrigir tua prova, já entra com aquele preconceito de analisar sua prova. Então, nunca comece com isso. Hoje em dia, nos dias atuais, sabe, essas marcas assim, bem batidos mesmo, esse tipo de coisa, esses jargões, assim, jargões literários que a gente chama, né? Falar de. Ah, Em suma, nada de marcas de oralidade. Marcas de oralidade foi a palavra que não me veio à mente na gravação desse vídeo. Marcas de oralidade tiram ponto e desvalorizam a sua redação. Nessa minha aqui eu usei século XXI, ficou bem generalista, foi intencional, meio que intencional, né, de ser generalista, não é tão ruim. Então, é meio que neutro, sabe? Você já começa de uma forma boa. E antes da gente continuar a leitura de toda essa minha redação aqui, ó, eu acho que talvez eu nem precise ler, mas vai um conselho. A redação tem que ser de linguagem formal e toda redação que você escrever, você tem que fazer de uma linguagem formal na terceira pessoa, nunca na primeira, isso é regra. Você nunca pode falar eu acho, eu penso, eu considero assim, porque aí já é zero na hora. Você tem que usar sempre na terceira pessoa, como se mostrando evidências científicas, geográficas e dados do, do governo, sempre naquela formalidade, nunca na pessoalidade. Então, isso também é uma coisa que se você mostrar pessoalidade vai te tirar pontos ou até zerar a sua redação. Principalmente que as redações de vestibulares são dissertativas argumentativas. Então, eu não lembro de nunca nenhuma prova, nenhum concurso ter feito qualquer tipo de redação com linguagem com linguagem pessoal, eu acho, nem com a redação da Procuradoria-Geral da República que eu fiz, que pedia assim, uma linguagem mais pessoal, que a pergunta era expressa, né, que eu lembro até hoje, né, que eu estava lá no tribunal e tudo mais, e eles me pediram para fazer um planejamento de uma estratégia de campanha de marketing para a Procuradoria-Geral da República, né? Que eu li, no caso, foi o Conrado Adolfo e não usei linguagem pessoal. Enfim, vamos continuar. Ó. Aí, deixa eu ver onde que eu parei. Períodos históricos como a colonização, regência e república ajudaram o Brasil em suas estruturas políticas, sociais e culturais, da maneira negligenciar a cidadania dos mais pobres ao acesso ao registro civil. Então veja que aqui, ó, eu não vou entrar no mérito se minha redação tá boa ou não tá, porque essa aqui eu sei que não tá. Mas mesmo assim a gente consegue analisar o seguinte, ó. Eu usei, no caso, períodos históricos como a colonização. Você tá vendo que eu não botei pessoalidade nela? Não existe a questão do eu acho. São fatos históricos que eu tento usar. Obviamente eu não apresentei muito dado aqui, né? Mas eu construí ela de uma maneira que ela fique menos pessoalizada possível. E isso é uma coisa que é bem marcante aqui, ó. Aí no final, ó, vamos só na conclusão aqui, ó, como é que eu coloco na conclusão. É papel dos poderes constituídos da República promover a inclusão dos cidadãos através do registro e documentação. Aí depois eu continuo, né? Mas nessas aí, ó,
essa afirmativa que eu faço, que é de uma forma ou de outra, eu estou mostrando uma opinião generalizada do que deve ser feito constitucionalmente, que é papel dos poderes constituídos da República promover a inclusão da cidadania através de registro e documentação. Então, cada ser humano brasileiro tem a prerrogativa constitucional de poder ser propriamente identificado, estudar um estabelecimento de ensino, ter seu cadastro no SUS, votar e se apresentar ao Exército no caso de homens e outros direitos e deveres. No parágrafo anterior a esse subsequente, eu problematizo. Eu coloco aquela problematizaçãozinha e depois eu apresento soluções para o problema. Nunca colocando, como por exemplo, você deve ser sei lá, mostrando aquela pobreza como é que é o nome? Aquela pobreza de soluções, pobreza de vocabulário, pobreza de arcabouço, sabe? Meio que aquele arcabouço solucional, no caso. Eu sempre tenho que apresentar uma solução de forma que fique o mais cientificamente comprovado possível. Tanto é que minha redação não ficou com nota muito baixa, né? Senão, se eu tivesse feito qualquer outra coisa diferente, teria zerado. E olha que essa aqui é pior que eu peguei, tá? Para depois eu ir procurando as melhores. Mas você está conseguindo entender mais ou menos como é que se faz uma redação, né? Em primeiro lugar, é uma redação dissertativa argumentativa. Você vai dissertar a respeito de um tema, argumentando com base em proposições filosóficas ou científicas. Até na filosófica você tem que tomar cuidado para não colocar suas ideologias políticas a pé da situação. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra aqui, ó, que eu possa te citar, porque agora está de noite. E aí eu vou fazer alguns vídeos aqui, ó, mas para tentar essa daqui está incompleta por causa essa outra aqui que está incompleta porque não tinha feito rascunho, né? Essa foi uma das melhores que eu fiz e não fiz rascunho, mas infelizmente, né? O do ano passado foi o seguinte, foi os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Uma dica antes de tudo que eu esqueci de comentar, né, que eu tô fazendo um vídeo bem descentralizado, mas é porque é aquilo que eu julgo mais importante nas redações, como é uma coisa bem latente, né, que você vai ter que fazer a redação daqui a pouco. Eu sugiro que você já pesquise bastante, seja atrelado aos jornais, aos noticiários, às revistas, que são boas também, fontes de informação e de literalidade, e além do mais, as informações que eles divulgam você pode usar na redação do Enem. O protagonismo das notícias são vistos bastante pelos professores quando vão fazer o Enem, tá? Por isso que eles pegam sistemas atuais. Então, por exemplo, eu costumo, desde do ensino médio, sempre ficar antenado na televisão, ler o G1 ou outros sites também, né? Para ter perspectivas diferentes e conseguir escrever uma boa redação. Ainda mais eu que sou jornalista, então tem que fazer sempre isso, né? Vamos lá pegar essa daqui que eu escrevi, ó. Tem só um parágrafo só, porque ele é rascunho, né? Essa daqui eu tirei 8 e pouquinho, ó. Então essa aqui foi uma das melhores que eu fiz. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Aqui, ó. Eu comecei aqui. Quando os colonos chegaram aos nossos territórios, aí não completei, ó. O uso do quando é uma marca temporal, mas é boa para se usar nesse caso. Agora, marcas de oralidade, como hoje em dia, sabe? Esses temas assim, nos últimos tempos, é uma coisa que mostra pobreza vocabular que retira muito ponto do candidato. Então isso eu aprendi desde antes de entrar no ensino médio, né? Para não fazer esse tipo de redação dessa forma. Então, vamos lá para o desenvolvimento rapidinho, só para a gente poder fechar esse vídeo, para não ficar muito grande. Naquela redação eu falei o seguinte: a colonização do Brasil pelos portugueses, somada
posterior ao genocídio dos povos indígenas e os nativos da África que foram escravizados acentuaram o problema que vivemos hoje. Então, eu fiz um link. Eu linkei a situação entre os povos pré-colombianos, né, que vieram aqui, né, que foram sequestrados por aqui, toda aquela questão histórica da colonização do Brasil, e fiz um link do motivo para que aquela situação trouxesse um lastro de problemas que a gente enfrenta hoje. Então, isso é legal, você brincar com essa parte entre o que aconteceu no passado, a historicidade, para a gente entender melhor no futuro. Isso, normalmente, os seus corretores consideram para te avaliar bem, para te dar ponto. O racismo e a marginalização do povo pobre contribuíram para que as políticas públicas não fossem pensadas para integrar essa pessoa à sociedade. Percebe aqui, ó, que uma das coisas que eu tô falando no vídeo e eu posso te dar como uma das prerrogativas que você tem que tomar muita atenção é a questão da pessoalidade do dado científico que eu falei no início, né? Você ter dados para poder argumentar e a falta de pessoalidade que eu propositalmente coloco. Ó. Eu nunca uso ninguém, por exemplo, Cristóvão Colombo. Mesmo que eu usasse aqui ainda estaria boa, né? Mas, por exemplo, eu falar que... deixa eu pensar aqui num exemplo ó, de pessoalidade que você tem que evitar a qualquer custo. Por exemplo, você tem um tema assim que eu tinha um exemplo na mente, só que aí me deu um branco, mas, por exemplo, eu vou argumentar sobre a situação do garimpo ilegal. Aí eu falo assim, eu acho que fulano de tal, que tal garimpeiro é uma pessoa do mal, por exemplo. Vamos falar assim. Isso seria uma questão de pessoalidade. Eu estaria demonstrando pessoalidade que não englobaria totalmente a sociedade. Então, por si só, a minha redação já perderia o foco da argumentação e iria para o foco da opinião, o que não poderia. Então, de opinião, por exemplo, colunistas podem fazer isso, jornalistas, se você for fazer um texto jornalístico, desculpa. Aí eu poderia botar uma opinião, Neymar, que nem outro dia eu vi lá uma colunista escrevendo. O menino Neymar é imaturo, não sei o que, quer saber de vida regada à bebida e tudo mais. Ou, por exemplo, um texto quando eu vi da FENAGE que estava falando a respeito do apresentador do Camargo apresentar o jornal sem ser jornalista, escrevendo um texto crítico a ele. Críticas a pessoas não é válido em redação para vestibular. Você pode criticar algumas ideias que podem servir por escopo para a sua problematização no parágrafo subsequente, desculpa, mas nunca pode atacar uma pessoa na sua redação, jamais. Isso anula totalmente o seu parágrafo e abaixa completamente sua nota. Então, esse tipo de coisa aqui é válido. A colonização, problematizar um fato histórico e mostrar como ele, na sua argumentação, como ele ajudou e incumbiu no problema da sociedade atual. Você debate problemas da sociedade, você nunca debate, você tece uma crítica, né, que é a separação de análise dos problemas sociais, mas nunca numa pessoa, tá? E aí, para a gente encerrar aqui o vídeo, eu vou falar um pouquinho do parágrafo seguinte, né? Eu vou chamar de clímax, tá? Só para ficar mais sonoro esse parágrafo, mais impactante, né? Para a gente estar analisando. Uma das oportunidades que as autoridades brasileiras têm para debelar em parte e progressivamente a crise se dá pelo avanço da tecnologia. Percebe, ó, nesse parágrafo aqui eu já estou entrando numa das soluções, ó. De certa forma, os interesses de pessoas de vulnerabilidade social podem ser alcançados se o Estado se valer dos diversos sistemas que tem para
propagandear a gratuidade, necessidade e até mesmo a obrigatoriedade do registro civil, sobretudo para os menores de idade, os recém-nascidos maiores de 60 anos, que precisam de uma atenção e cuidado maior, como foi prometido e acordado entre o Estado brasileiro e a ONU. Aqui, eu estou fazendo um texto dissertativo argumentativo, estou dissertando a respeito de um tema. Nesse caso aqui, ó, de maneira intencional, né? Eu comecei a entrar no problema no clímax e já estou botando a soluçãozinha no desenvolvimento. Eu já coloquei uma problematização e na conclusão eu fecho essa ideia. Eu não posso deixar pontas soltas. Por isso que eu coloquei na conclusão, no clímax, eu já botei já uma parte de como esse problema poderia ser resolvido, uma hipótese. E na conclusão eu amarro e mostra de quem pode ser o agente fomentador da solução, que seria o Estado brasileiro e os poderes constituídos, o poder executivo, legislativo e judiciário, né? Subentende-se que é isso. Entendeu? Então, aí como você está vendo aí no vídeo, né, que eu devo ter editado provavelmente, eu amarrei todas essas ideias e não deixei ideias soltas. Para encerrar essa parte do vídeo, né, essa parte da aula, uma das coisas que você pode fazer é sempre estar se atentando. Sempre tem que ir fazendo o escopo das ideias que você vai colocar. Eu sugiro fazer dessa forma. Na introdução você já vai nos temas, já dá sutileza nos temas que você vai abordar. Desenvolvimento. Você desenvolve e busca fatores históricos para justificar o problema que existe hoje, para evidenciar o porquê, porque todo problema traz seu lastro no passado. No clímax da redação, né, você traz uma das soluções, ou se você não quiser trazer solução, você pode trazer o maior problema que pode trazer esse flagelo social, sabe? Eu poderia botar perfeitamente aqui, ó, se não no caso da invisibilidade do registro civil. Se isso não for bem cuidado, daqui a 100 anos o Brasil pode ter muita falta de controle dos seus cidadãos e por isso carência de políticas públicas. Eu posso estar dando a consequência do que pode acontecer se o meu problema não for resolvido, entendeu? E na conclusão, aí eu colocaria de quem é papel e uma das saídas. Então é esse aí o vídeo, né? Eu vou trazer outro, tá? Com outras redações eu vou procurar a redação que eu gabaritei e que eu fiz exatamente essa estrutura, ó. Essa daqui eu tô trazendo uma das piores pra gente analisar. Depois eu vou trazer uma das melhores, que são minhas, tá? Que eu conheço e sei como é que é. Tá bom? Então é isso aí. Espero o próximo vídeo, tá? Que ele vai sair. Só tô com um pouquinho de dificuldade porque eu tô sem internet para poder upar o vídeo, mas eu vou upar, vou tentar dar um jeito na igreja para upar esse vídeo. E é isso aí, tá? A gente tamo junto aí, ó.